Qual a importância da diversificação dos investimentos? E quais os aspectos que devemos considerar para conseguir uma diversificação eficiente? Olá, eu sou a Dani e estou aqui para apresentar o seu boletim de investimentos Visão Prévia do mês de junho. Chegamos ao mês de julho com a vacinação avançando e uma melhora, ainda que pequena, nos índices de internações e disponibilidade de leitos, o que nos dá esperança de dias melhores. Assim, esperamos que todos continuem bem e tomando os devidos cuidados. Para essa edição do seu boletim, escolhemos o tema diversificação de ativos. Para bater um papo conosco, o convidado é Bruno Horowitz, sócio e head de relação com investidores da Icatu Vanguarda. Ele vai explicar a importância da diversificação de ativos e os critérios para conseguir uma diversificação eficiente. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo. Bruno, investir e ter uma boa rentabilidade é uma das preocupações dos nossos participantes. Muito se fala que é importante diversificar os investimentos. Então explica pra gente o que isso quer dizer e o porquê da sua importância. Boa tarde, participantes da Visão Prévia. Então, diversificação de investimentos é um dos temas mais importantes e mais discutidos no mercado de capitais, no mercado de investimentos. Primeiro, vamos entender o que é diversificação de investimentos. Dentro do universo de investimentos, existem várias classes de ativos que um indivíduo, ou que um fundo de pensão, ou que uma empresa, né, enfim, qualquer investidor possa investir. As principais delas são renda fixa, renda variável, multimercado, títulos de inflação, crédito privado, fundos imobiliários, né, private equity, venture capital, enfim. São inúmeras as classes de ativos que você tem a possibilidade de direcionar, enquanto investidor, de direcionar os seus investimentos. E quando você fala em diversificação, significa você transitar por essas diferentes classes de ativos dentro da sua poupança, dentro da sua carteira de investimentos. Então, diversificação de investimentos é você possuir, né, um determinado percentual, um determinado peso em cada uma ou em algumas dessas classes de investimento. Por que é super importante você diversificar os seus investimentos? É muito difícil, se não impossível, você conseguir adivinhar, né, o que a gente brinca no mercado financeiro, é você ter uma bola de cristal e adivinhar qual classe de ativo que vai melhor performar naquele mês, naquele trimestre, naquele semestre ou até naquele ano. Justamente por você não conseguir prever, né, ou acertar qual é a melhor classe de ativo para um período curto de tempo, a melhor coisa que você tem para fazer para otimizar a sua performance, né, ou seja, para garantir que você vai ter uma performance muito boa dos seus investimentos, com um controle de risco adequado, é você diversificar entre essas classes, porque assim você não corre o risco de, por exemplo, você investir muito em dólar e o dólar cair, você investir muito ou tudo no mercado imobiliário e os imóveis caírem, ou algo que seja mais tangível, algo que seja mais na nossa realidade, você investir tudo em bolsa e a bolsa cair. Então, a importância da diversificação é você, ao, né, diversificar os seus investimentos em diferentes classes de ativos, você minimiza o risco de você concentrar em um ativo só e aquele ativo acabar não performando muito bem. Então, daí a importância da diversificação dos ativos. Foram muito importantes as suas colocações, Bruno. Agora, complementando o tema, quais os aspectos que as pessoas precisam considerar para conseguir uma diversificação mais eficiente? Tem alguma regra? Ótima pergunta. Eu acredito que o conceito mais comum que se usa no mercado, não é o único, depois eu vou dar um outro exemplo, mas o conceito mais comum que se usa no mercado para você entender quão diversificado tem que ser seu portfólio, é a identificação do seu perfil de investimento. O senso mais comum, né, diz que uma pessoa tem ou um perfil conservador, que é aquele perfil que você é um pouco mais avesso ao risco, né, você não está disposto a ter grande volatilidade, grandes variações na sua poupança, né, no seu patrimônio, ou você tem um perfil moderado, que você está um pouco suscetível a ter essas variações
em busca de uma performance melhor no longo prazo, ou você tem um perfil arrojado, que significa que no curto prazo você está disposto a ter uma volatilidade ou variação maior, mas no longo prazo você busca um ganho de capital mais significativo. Mas, independente do perfil de investimento do investidor, todo perfil precisa ter uma diversificação mínima entre as classes de ativos que a gente falou na primeira pergunta. Então, por exemplo, o perfil conservador, ele não pode ser um perfil concentrado em uma única classe de ativo, né? Mesmo um perfil conservador deveria ter CDI, inflação, crédito privado, em detrimento, por exemplo, de um perfil arrojado, que aí vai ter multimercados, bolsa, private equity, né? Que são classes de ativos que variam mais e que tem seria para pessoas que não são tão não tem tanto receio dessa variação no curto prazo. Mas o que tem que deixar bem claro é que, independente do perfil de investimento, uma mínima diversificação entre as classes de ativos é sempre muito importante, muito recomendada, para você não ter o risco de acontecer aquilo que eu falei na pergunta anterior, né? Aqui na Icatu Vanguarda, a gente acredita muito no que a gente chama de ALM. Cada indivíduo tem o seu próprio ALM. O que significa ALM? ALM é, no inglês, Asset Liability Management. Trazendo para o português, significa o seguinte: cada indivíduo, assim como um fundo de pensão, assim como um tesoureiro de um banco, assim como uma empresa, assim como qualquer investidor, cada indivíduo ele tem os seus objetivos, os seus compromissos de curto, médio e longo prazo, né? Ou seja, no curto prazo eu quero ter dinheiro para no final do ano fazer uma viagem. Ou no médio prazo, daqui a 5, 10 anos, eu gostaria de ter poupado o suficiente para comprar uma casa nova. Ou daqui a 30 anos, eu gostaria de ter poupado dinheiro suficiente para me aposentar. E aí, de acordo com esses objetivos, com esses compromissos, você vai montando um portfólio de ativos, de classes de ativos diversificados que minimizem ou eliminem o risco de você não cumprir com seus objetivos, você não conseguir, né, conquistar os seus sonhos, né? Então, muito essa metodologia de ALM, que é uma diversificação de ativos, ela, muito antes de querer fazer um indivíduo ganhar muito dinheiro, ela quer minimizar o risco dele não conseguir cumprir com seus objetivos, né, com seus sonhos, com seus passivos de longo prazo. E o interessante aqui é que o ALM, né, essa metodologia, ela conversa muito com a ideia de quanto mais distante do seu horizonte, do seu passivo, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei no início da resposta, um investidor que sonha em daqui a 30 anos ter dinheiro suficiente para ele se investir. O horizonte do prazo dele, do compromisso dele é muito longo, são 30 anos. Então, para esse investidor, a diversificação de ativos dele deveria estar concentrada muito em ativos, né, em classes de ativos de longo prazo, bolsa, private equity, multimercados, né, que são investimentos, são classes de ativos que têm no curto prazo uma volatilidade, um risco maior, mas no longo prazo tendem a ser os ativos que melhor performam. Em contrapartida, um investidor que talvez já esteja numa idade avançada e que seus objetivos, né, estão numa janela um pouco mais curta, a sua diversificação deveria ser muito parecida com aquele investidor que tem aquele perfil conservador, né, que é uma outra forma de você desenhar a sua diversificação de ativos. Então, acho que tem, de forma geral, né, resumindo, tem essas duas formas de você fazer a sua diversificação de ativos. Primeiro, na identificação do perfil, e segundo, você tentar traçar os objetivos, né, os compromissos ou os passivos, que é o L, né, o liability que você tem, e desenhar a sua diversificação de ativo que converse com esses objetivos e assim minimize o risco de você não cumprir com seus sonhos, com seus objetivos. Bruno, muito obrigada mais uma vez. Esse é um assunto que costuma gerar dúvidas e agora eu tenho certeza que a sua entrevista esclareceu bastante. Foi um prazer tê-lo conosco aqui hoje. Ah, participante, e lembramos que aqui na Visão Prev, você e seus familiares de até 3º grau podem aderir ao Mais Visão, nosso novo plano de investimentos. E ao ter 2 ou mais planos, você poderá escolher e administrar
perfis de investimentos diferentes, diversificando assim a sua carteira de ativos. Se quiser saber mais, entre em contato com a gente. E agora, vamos ver como ficaram os seus rendimentos em junho? Rentabilidade dos perfis. Sobre a rentabilidade de cada perfil, o superconservador obteve um resultado no mês de junho de 0,32%. O retorno do conservador foi de 0,08%. Já no perfil de investimento moderado, a rentabilidade foi de 0,33%, enquanto o agressivo apresentou um retorno de 0,55%. O agressivo renda fixa a longo prazo obteve um retorno de 0,59% no mês. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 36 meses, é só acessar a página do boletim. No seu e-mail, você também recebe a rentabilidade obtida. Agora vamos falar um pouco sobre como os cenários nacional e internacional refletiram nos seus investimentos. O país segue apresentando crescimento constante, conforme aponta o indicado antecedente composto da economia brasileira, medido pela FGV. De acordo com o relatório Focus, publicado em 28 de junho, a expectativa de crescimento do PIB para 2021 é de 5,05%. O Banco Central voltou a elevar a taxa Selic em junho, em novo aumento de 0,75%, levando ao patamar de 4,25%, ao passo que ainda são esperados aumentos ao longo de 2021. A taxa Selic esperada para o final de 2021 é de 6,50%, de acordo com o relatório Focus. O mercado acionário apresentou valorização em junho, com um avanço de 0,46% no mês, utilizando como referência o índice Ibovespa. No ano, o índice acumula alta de 6,54%. No cenário internacional, os Estados Unidos seguem com as discussões de ajustes monetários e fiscais, ainda que sejam esperados movimentos apenas em 2022. Na Europa, o impacto da pandemia sobre o PIB reduziu significativamente, com o avanço da vacinação e uma ampla abertura econômica. Na China, a economia já atingiu o nível pré-pandemia e o mercado de trabalho segue apresentando resultados robustos. É isso! Ficamos por aqui e até a próxima!